Caião, meu casamento passa por situação semelhante. No entanto, agora, com o filho, as coisas melhoraram bastante. Embora eu tenha receio de ser apenas em função da criança, pois antes de discutirmos uma possível separação, foi colocado que o bebê era mais importante, o que discorda. Temos apenas... Eu fico com pena de uma criança que existe para os pais poderem continuar casados, né? Pobre dessa criança. Com certeza. O que o texto de Gênesis 2, 24 e 25 nos dizem é o oposto disso. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne, ponto. Final. Não fala de filhos. Porque se o casamento não casar um homem e uma mulher, quem quer que fique casado por causa de filhos, tem que saber que não pode pensar que está casado. É apenas uma mãe natural com um homem que tem um vínculo civil com ela, uma sociedade, e ambos dedicam-se a criar crianças, como alguns pais de projetos sociais que estão ali criando crianças. Mas ela não tem que ter nenhuma expectativa em relação a ele como homem, marido dela. Sim. No caso aqui é um homem, tá? Um homem, não pode ter dela como mulher para ele. Se o que os une até agora é apenas o objetivo de criar o filho. O que seria trágico para a criança, a menos que entre eles haja reciprocidade de conjugalidade, afeto, amor, vontade de estar juntos e bem em paz. Ele segue aqui dizendo assim: temos apenas quase 3 anos de casamento. Ainda que eu tenha ameaçado sair de casa algumas vezes durante esses anos, não consegui. Na última vez que conversamos, estabeleci os limites, mas ainda percebo que o comportamento dela manifesta esse vampirismo. Penso nisso... Vampirismo. Penso nisso principalmente no que concerne a nossa conjugalidade, pois nesses anos ela viveu como se eu tivesse que esperar que ela se entregasse de fato à conjugalidade e ao serviço na igreja local. Como? A frase dele. Eu entendi isso. Ela viveu. Nesses anos, ela viveu como se eu tivesse que esperar que ela se entregasse de fato a conjugalidade eu entendi. E ao serviço na igreja não local. Entendi. Ele quer que ela se converta na igreja. Ele está querendo que ela tenha uma relação de bigamia. Uma com ele e um casamento com a igreja. São os dois objetivos da vida dele. Quero uma mulher que se entregue totalmente a mim e que se entregue totalmente aos serviços da igreja local. Aí para mim vai estar ótimo. Se é o projeto dele para ela, ele pode e precisa esperar que ela se entregue totalmente a ele como mulher. E ele tem que se entregar totalmente a ela como homem. E ele já deve ter feito isso, tem que ter feito isso primeiro. Porque o papel do homem, que é homem, diz Paulo em Efésios 5, que o marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, homem que é homem se entrega como Cristo se entregou, se entrega. Se aqueles pelos quais ele se entregou são um monte de pessoas encardidas, o problema é dos encardidos. Mas ele amou até o fim. Deu a vida. Isso é que o homem faz. O homem não seduz e fica esperando aqui para ver quando é que a mulher entrou na dele totalmente para ver se ele então dá. Não. Segundo Deus, segundo Jesus, é o marido que chega, ama primeiro e dá a vida, e cuida, alimenta. E a mulher responde a isso com aquela alegria, com aquela reação de um amor que diz: este homem é bom, eu quero ser uma auxiliadora idônea, eu tenho em relação a ele uma submissão, uma missão de apoio a essa
vida que me projeta aquilo que eu sei que é saúde para nós dois, é bom para nós dois. Ele prova isso me alimentando, me lavando, me purificando, me melhorando com o olhar dele e com o amor dele. Isso aí é casamento, e você tem que se entregar primeiro. Agora, a segunda parte, mano, de que ela tem que se dedicar inteiramente às atividades da igreja, talvez seja por causa disso que ela não está afim de se entregar a você, porque ela não está afim desse casamento com essa instituição, que não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que ela se una a você. Você é a igreja dela, você é marido dela, você é pastor dela, você é sacerdote dela, enquanto ela também é sacerdotisa de si mesma e também da sua vida. É uma troca. Se ela não está afim de se envolver com as coisas lá da sua igreja local, é uma opção dela. Agora me diga, as brigas de vocês são mais, inclusive, por causa disso? Pelo que você chama negligência dela para com as atividades da igreja local? Ela tem que ser mulher também da igreja para poder ser sua mulher? A menos que eu tenha entendido mal, pareceu ser isso que você disse. Se foi isso que você disse, meu amigo, está tudo muito esquisito. Porque trazer esse terceiro termo para resolver um pacto, para estabelecer o limite, entre os limites você se entrega a mim, você se entrega à igreja, que eu estou de olho, hein? Pelo amor de Deus, avalie isso aí. O que você quer dessa mulher? Você acha que a gente casa com uma mulher para isso? A gente casa para ver reciprocidade profunda e total. Porque nesse caso é melhor serem dois do que um. Eles têm melhor paga do seu trabalho, se um cair o outro levanta o companheiro, se dormirem juntos eles se aquentarão. Há uma troca de energia, de amor, de fortalecimento mútuo. Isso é casamento. E ponto. Presentes nele, a gente concebe filhos. Mas Deus nem diz que passa disso. Deixa pai e mãe, quanto mais a congregação. A congregação a gente vai, se reúne, a gente participa com espontaneidade, mas ninguém, para servir a Deus, tem que ter cargos operativos em nenhuma comunidade. Tome cuidado, para que o engano desse seu projeto religioso não acabe com o seu casamento. Eu não sei o que está acontecendo aí, eu queria ouvi-la. Pode ser que se ela me falasse aqui, ela me contasse uma outra história. Como frequentemente acontece. E no seu caso, me parece que tem uma outra história. Tem uma outra história. Se ela falasse aí, ela ia me falar de outras coisas. Porque é esquisito, mano, se você tivesse me dizendo só que queria uma mulher para você, porque você se dá inteiramente a ela e ela tem reservas no se dar a você, poxa, a gente estava conversando sério. Mas incluir esse outro pacotão aí, meu companheiro, eu estou começando a achar que a sua mulher tem razão. Preste atenção, que tipo de casamento você está propondo a ela? Você está querendo casar só com uma mulher ou você quer que ela se torne sacerdotisa da igreja local? Com uma função que faça você orgulhar-se de ter casado com uma mulher tão dedicada à instituição. Por enquanto, eu deixo com você só perguntas, sem nenhuma resposta. E aí, brother? Sim, ele, aqui, agora, online. Já, continuando. Sim, a maior parte foram em função dessas questões da igreja, embora houve casos em que ela paquerou com membros da igreja. Para aí. Vai ver que ela não gosta de essa igreja, entre outras coisas, por causa disso também, né? Tem cara lá na igreja que ele adora, que paquera a mulher dele, chaveca. Ela está de saco cheio, ela provavelmente esteja de saco cheio. Tenho certeza que se ela falasse aqui comigo agora, ela ia dizer, sabe o que é, Caio? Ele é um homem bom. Ele se interessa por mim. Mas eu não aguento mais. Ele quer transformar a nossa casa numa extensão da igreja, ele mede a nossa conjugalidade pela minha dedicação à igreja. Eu não sinto pela igreja as paixões que ele sente, pela igreja a agremiação. Não sinto. Não me sinto bem lá também, porque já houve problemas lá com a gente.
Se ela deu mole ou não deu mole, ela que pode dizer aqui para nós, mas no mínimo ela diria: já teve casos de situação de paquera lá na igreja ou de gente dando em cima que quase acabou nosso casamento, eu não estou afim. E ele institui que parece que a coisa mais importante em relação a mim no casamento é a minha relação com a instituição igreja. Aí, cara, vou te dizer, como diria a Adriana, é um breve contra a luxúria, né? Não tem tesão que fique em pé com um negócio desse. Já pensou? E se ela tivesse dando mole, ela tava quente na igreja. É, tava lá botando pra quebrar, porque a garotada que iria fazer a massagem nela estaria ela tava lá direto. E ele não estaria nem sabendo. É. Se ela estivesse a fim disso, saiba, você não estaria sabendo, amigo. Não. Não ainda, talvez mais tarde. Depois que o pau ia cantar, que ela tá sabendo. Não ainda. Então, eu continuo botando a você só perguntas, se enxergue. Eu vou te dizer, se eu chegasse para minha mulher, começasse a dizer todo dia para ela que ela tinha que me amar com interesse e descrever um script de amor, o que eu entendo como amor de você, Adriana, para comigo? Tem que incluir isso aqui, ó. Essas tarefas, essas ações, esses feitos. E mais, eu quero que assim como eu prego 3 horas por dia no Papo de Graça, você também faça a mesma coisa. Assim como eu prego todo domingo lá, você também faça a mesma coisa. Assim como eu faço tudo que eu faço, você faça a mesma coisa. Eu quero ver que nós somos um na mesma intensidade do fazer. Pelo amor de Deus, ela ia dizer, olha, com toda a sua consagração ao Senhor. Estou lhe dizendo que é isso mesmo que ela iria me dizer. Com toda essa sua consagração ao Senhor. E apesar de eu saber que você me ama, eu estou indo embora, estou voltando para Copacabana. Eu prefiro te amar à distância do que pensar que o nosso casamento tem que incluir uma dedicação ministerial no nível em que você espontaneamente faz e que talvez eu não tenha nem energia física para fazer. Mas se é essa condição sine qua non, bye bye planeta Terra. Eu sei a mulher que eu tenho, porque eu sei que ela me ama até dar a vida dela por mim, mas ela não me ama para adoecer, ela não me ama para ficar doida, ela não me ama para ficar fanática, ela não me ama para embabacar, ela não me ama para me obedecer em loucuras. Ela tem o maior prazer em me seguir quando ela vê luz, lucidez. Mas assim que a gente se encontrou, já houve momentos em que eu disse, eu vou por esse caminho, e ela disse, pelo amor de Deus, a minha consciência no Evangelho nos diz que por esse caminho aí, você não devia ir e eu não vou. Eu estava com a mente ainda tão confusa, tão perturbada, com a alma tão esfrangalhada, que naquele primeiro ano, 2, 3, houve vários momentos em que ela corrigiu a minha rota e eu vim, enxerguei e agradeci a Deus e a ela. Isso é uma mulher idônea, não é a que embarca com você no seu equívoco, é a que diz, olha, não é chão concreto isso aí. E tem a coragem de não andar sobre as águas, chamando a água de ponte. E de dizer isso a você. Então, meu amigo, se a proposta de casamento é essa, ela deve estar de saco cheio, sabe? De saco cheio. Por isso eu peço que você se enxergue, companheiro, se enxergue. É tão fácil unilateralmente a gente descrever os defeitos de um outro, mas graças a Deus você incluiu num ato falho, entre as virtudes esperadas de uma mulher no casamento com você, essa consagração conjugal dela às atividades institucionais da igreja, o que é um breve contra a luxúria. Não há ninguém que se sinta amada quando a condição imposta é essa. Se enxergue, mano.